Vamos conversar com o Fernando Oliveira, técnico da equipe Sub-20 do Red Bull Bragantino, que está na semifinal do Campeonato Brasileiro. Fernando, primeiramente obrigado por ter aceitado o convite, uma marca histórica, né, para o time do Bragantino. Como é ser técnico de um momento tão importante para a base, que também é recente, né, junto com esse projeto da Red Bull aqui em Bragança? Primeiramente, boa tarde. Em relação ao sentimento de poder participar desse momento do Red Bull Bragantino, é um sentimento de privilégio, né? Eu acredito que tudo que o Red Bull Bragantino vem construído ao longo dos anos permite para que a gente pudesse, nesse momento, poder vivenciar uma semifinal de Brasileiro. Eu acho que poder vivenciar esse momento agora não é algo que surgiu da noite por dia, é de fato uma construção a longo prazo e que o Red Bull Bragantino tem muito mérito e eu me sinto privilegiado de, nesse momento, estar fazendo parte de tudo isso. E um trabalho que se inicia desde o ano passado, né, desde a sua chegada. Eu acompanhei de perto a Copa São Paulo e vi também um pouco dos garotos, que são quase os mesmos, né? Mudou pouca coisa nesse time. O quão importante é trabalhar com essa mesma garotada, mesmo que perdendo alguns para o profissional, o que eu acho que é o objetivo, né? Primeiro, em relação ao tempo que a gente tem com os atletas, de fato isso facilita todo e qualquer trabalho, né? Quando a gente entende que isso é algo mais de sequência. E isso, de certa forma, propicia para que a gente tenha os melhores desempenhos possíveis, né? Em relação a aquilo que foi feito da Copinha até esse momento, a gente conseguiu, de certa forma, conseguir encontrar indicadores que pudessem fazer com que a gente evoluísse. E foi essa evolução que nos deu a condição de chegar nesse momento, né? Em relação aos atletas que estão oportunizados ao profissional, acho que a gente não pode perder de vista o real objetivo da divisão de base, né? Porque, no fundo, acho que todo mundo quer vencer e quer ganhar, mas a gente não pode se cegar ao ponto de entender que o real objetivo é que a gente possa oportunizar os nossos jogadores a vestir a camisa do profissional. E o nosso desafio está sempre em servir o profissional para que os atletas possam, de certa forma, encontrar o desempenho e devolver o desempenho que o profissional precisa, né? Acho que esse é o real objetivo nosso. Dos atletas que têm aparecido mais, né, no profissional, Davi Gomes, o próprio Cauê, o Sérgio Palácios, esses atletas vão estar à disposição para o jogo aqui de quinta ou não? De sexta, perdão. Eu vou usar essa dúvida, inclusive, como arma para a gente em relação ao adversário. De fato, a gente ainda não tem a definição com relação a esses atletas. Essa é uma definição que os departamentos envolvidos de direção base e profissional que deva decidir. Eu, enquanto treinador, preciso focar naquilo que está ao meu alcance, né? Aquilo que está ao meu alcance são os atletas que estão disponíveis no Sub-20 nesse momento para que a gente possa se preparar da melhor forma. Se em algum momento o clube perceber que é possível ter um desses atletas que estão servindo ao profissional nesse momento por algum motivo ou outro, a gente também, de certa forma, fica feliz porque isso também reforça a equipe, né? Mas eu entendo que em vários momentos da temporada a gente teve a ausência de jogadores importantes. A gente teve a ausência do Felipe, a gente teve a ausência do Yuri, a gente teve a ausência do Gustavo, a gente teve a ausência de vários jogadores e a gente continuou mantendo desempenho, né? E esse é um papel meu como treinador, oferecer as melhores condições para que quem esteja em campo tenha os melhores espaços, as melhores vantagens para que a gente possa conseguir o resultado. Eu sei que os treinadores não gostam de falar individualmente dos atletas, mas gostaria que você falasse do caso do Davi Gomes, porque é um pouco diferente. Um atleta que inicia o ano no profissional, passa a jogar no 20 e agora está voltando ao profissional. O quanto isso é diferente para o atleta e há muita expectativa quanto a ele pelas as apresentações que ele já teve tanto na base quanto essas primeiras no profissional. Gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Em relação ao Davi, eu poderia até falar do Davi no recorte mais passado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outro clube com o Davi, inclusive na divisão de base. E na oportunidade a gente teve vários momentos positivos, inclusive desenvolvimento do próprio Davi, né? Fico feliz de chegar no Red Bull Bragantino e encontrar o Davi aqui, por entender que ele tem um potencial de desenvolvimento para que possa contribuir com o nosso profissional, né? Em relação a essa transição entre base e profissional, eu tenho entendido que o clube tem feito de forma bem positiva. A gente tem que sempre devolver uma resposta ou uma pergunta para o jogador, o que é melhor para o jogador, né? E a gente tem entendido que nesse momento o Davi vivenciar o Sub-20, em alguns momentos vivenciar o profissional, tem feito bem para esse período de adaptação com ele, não só com o ambiente profissional, mas com o nosso profissional, né? Porque eu acho que nem todo profissional é igual, né? Então a gente tem que ter essa capacidade também de entender em que momento esse jogador vai transitar para que a gente possa oferecer as melhores condições possíveis. Bom, depois de um jogo complicado como foi o do Fortaleza, né? Vocês jogaram agora no meio de semana também, chega essa semifinal contra o Atlético Paranaense. Como que está o ambiente também, como você tem procurado trabalhar com esses atletas para manter o foco, né? Para essa semifinal, que chegar a uma final pode ser ainda mais histórico, né? Já é histórica a campanha, mas pode ser ainda mais. Sem dúvida, a gente tem tido um desafio muito grande aí de intervalo curto entre um jogo e outro. Eu não acredito que esse seja o cenário ideal para quem está na divisão de base, porque pouco se tem tempo para treinar, né? Então é uma coisa que a gente precisa refletir enquanto calendário brasileiro. A gente tem feito muitos jogos numa frequência
alta, e isso de certa forma tira muita possibilidade da gente aproveitar do treino, né, que é que muitas vezes os atletas também precisam, né. Mas aí cabe a gente ter a sabedoria e a maturidade em meio a tudo isso, para a gente trazer para eles as melhores soluções para que eles continuem a desenvolver, né. E às vezes a melhor solução não está só ir para o campo, está numa conversa, está num vídeo, está na correção. E a gente jogou sábado, jogou terça e já vai jogar agora de novo, né. Então isso a gente jogou ontem, inclusive, né. Então isso tem sido um desafio, porque o nosso elenco também é curto, mas isso também dá uma condição para que a gente possa oportunizar todos. Não dá para a gente também na divisão de base ter 40 atletas e ter 20 que não jogam, porque a gente acredita que o jogo também cumpre um papel importante de desenvolvimento, né? Em relação a esse ambiente para a próxima fase agora, que é a semifinal, a gente entende que a gente tem conduzido bem esse processo até esse momento, e o nosso desafio está em montar a melhor estratégia possível para que a gente possa fazer um grande jogo aqui no Cícero. O jogo é aqui em Bragança, né? Pela primeira vez o time sub-20 vai... Um time da base do Bragantino vai atuar aqui nesse estádio que é muito recente. O quanto esse marco também é importante. Eu até brinquei antes com você, tá um tapete, se os caras errarem um passe aqui. E você falou algo que é verdade. No CPD também temos essa qualidade de gramado, né? Acaba facilitando? Sem dúvida, eu acho que hoje o Red Bull Bragantino é uma referência no que diz respeito à estrutura física, né? Eu acho que o nosso grande desafio é ter dentro da estrutura física, a estrutura de processo e de pessoas também que alcance esse mesmo nível. Hoje a gente tem a condição de treinar no campo nessa condição e consequentemente de poder jogar também. Então, sem dúvida, isso é uma coisa que privilegia o jogo, né, e a qualidade do jogo, e a gente espera que os nossos jogadores tenham a capacidade de encontrar as melhores soluções para que a gente possa ter um grande jogo aqui. E um jogo com o público, né, com a presença da torcida bragantina, talvez em um número pequeno, mas você acha que isso pode trazer um nervosismo ou o contrário, um ânimo a mais para os jogadores? Eu acho que se isso trouxer, isso também cumpre com o papel de desenvolvimento desses atletas, né? Então a gente só vai conhecer quando a gente se coloca no ambiente, né? Eu acho extremamente importante que a gente tenha essa relação, em especial na categoria sub-20, de aproximação com a torcida, né? Por reconhecer que a torcida é um dos maiores patrimônios de qualquer clube, né? Então é importante que o atleta também saiba lidar com esse tipo de ambiente, e isso cabe a gente também conduzir da melhor forma possível para que a gente perceba quais são os atletas que nesse cenário têm uma dificuldade maior, né? Inclusive isso é um ponto que a gente precisa saber lidar para que a gente use dessa ferramenta para desenvolver os nossos jogadores, porque daqui a pouco eles estarão pisando aqui no ambiente profissional, no jogo de Série A, que o público ainda é maior. E a gente precisa antecipar algum tipo desses atletas que talvez venha a ter esse tipo de dificuldade, né? Então cabe a gente também, em meio a todo esse processo, identificar quem são esses atletas e se realmente tem. E é normal que tenha também esse nível de ansiedade, mas que a gente consiga trazer as melhores soluções para esses jogadores para que eles possam se preparar. Esse é o real objetivo nosso, né? A última, Fernando, a gente sempre escuta, né, desde 2019, quando a Red Bull chegou no Bragantino, de que a Red Bull tem um estilo de jogo definido, né, um jeito de jogar já meio que pré-definido. Isso realmente acontece? Como é isso na base, até pensando nessa formação dos atletas para o profissional? Há conversas com as comissões técnicas do profissional constantes, assim, toda semana, quanto ao jeito de jogar do time de base? Acho que sem dúvida o Red Bull ao longo dos anos e a sua marca trouxe algumas coisas que é de identidade da equipe, né? Inclusive foi essa identidade que me motivou a estar aqui, né? Porque eu não acredito, seja lá qual for a categoria, seja lá qual for a divisão, que um clube que não tem uma identidade, inclusive de jogo, tem a capacidade de formar de forma profunda, né? Não dá para a gente ensinar vários futebols, primeiro porque não tem um espaço e tempo para isso, mas a gente tem que ter algumas particularidades do nosso jogo que isso predomina desde as idades iniciais e que vai transcender lá no profissional. É claro que a gente também tem que entender que o jogo do 15 é diferente do 17, que é diferente do 20, mas dentro dessa identidade, o que é que cada categoria dessa precisa entregar, né? Então, sem dúvida, o Red Bull Bragantino tem muito disso, e isso para mim é um motivo de privilégio também, de estar num ambiente onde as pessoas têm clareza de que jogo quer jogar, né? E esse jogo não é um jogo fechado, o desenvolvimento do jogador não é fechado, mas que a gente tem uma identidade quanto equipe, que as pessoas, às vezes, ao ouvir, ao ver, ao ouvir falar, assistir o jogo, sinta o Red Bull Bragantino, e esse é um desafio nosso enquanto treinador também. Fernando, muito obrigado, parabéns pela campanha, né? Até por isso o Bragantino tem esse jogo único aqui, em Bragança Paulista. Até por isso, o Bragantino é favorito para essa partida contra o Atlético? Eu acho que do jeito que a competição veio se desenhando ao longo dos anos, a minha experiência nesse sentido, acho que vou para a 7ª ou 8ª o Campeonato Brasileiro, né? E ela tem várias nuances, várias particularidades. Sem dúvida, o Red Bull Bragantino chega com uma das grandes equipes que chegaram com mérito, né? Eu acho que chegar numa semifinal de Brasileiro, acho que em algum momento todas as equipes tiveram a oportunidade de ter essa, ou quase todas, né? Mas eu acho que a forma como a gente chegou é uma forma que traz um certo protagonismo e imposição, tanto para o adversário quanto de responsabilidade para a gente. Mas falar de um jogo único e de favorito dentro do jogo é algo que seria leviano da minha parte, mas sem dúvida o Red Bull Bragantino chega com um certo protagonismo e com merecimento de conquistar uma vaga na final. A gente precisa provar isso dentro do campo, né?
Parabéns pelo trabalho, bom jogo, estaremos aqui acompanhando e também na torcida, Fernando. Muito obrigado, mais uma vez, uma satisfação compartilhar um pouco do nosso dia a dia com vocês.